Hoje a gente vai começar aqui o papo. Na verdade, é uma troca, né? Eu vou facilitar essa comunicação, mas, de toda forma, espero que vocês possam contribuir também no chat e possam somar também nesse diálogo. Então, o tema da palestra hoje é acessibilidade, um caminho possível, para a gente destrinchar um pouco o que é essa acessibilidade, né? Como é que a gente pode fazer isso de fato ser real. Então, acredito que isso já tenha sido passado no decorrer dos dias, mas é sempre bom a gente revisar, né, para a gente conseguir aprender. Então, o conceito de acessibilidade, né, o que é acessibilidade? Passei aqui o slide. Então, tem no título a pergunta o que é, e daí a descrição acessibilidade, que é a possibilidade de alcance, uso, acesso e autonomia de bens e serviços para pessoas com deficiência e para todas as pessoas. Acessibilidade vem do termo acesse, que é igual a dar acesso à informação, e habilidade, né, a junção desses dois termos. Acesse, dar acesso à informação, e habilidade, a habilidade de acessar a informação. Passando o slide, a gente tem no título no mundo, e abaixo, em destaque, 1,3 bilhões de pessoas, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que globalmente mais de 1,3 bilhão de pessoas vivam com algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva ou remota. Isso representa 17% da população global, o que forma o maior grupo minoritário em todo o mundo. E passando o slide do título, no Brasil, a gente faz esse recorte, né, segundo o IBGE, das 45 milhões de pessoas com deficiência, que é equivalente à população da Argentina ou da Espanha, para a gente ter esse parâmetro mais tangível, né? Passando aqui do slide, o título tem pode ser, e 3 bolinhas com numerações que vão de 1 a 3, 1, 2, 3. Na primeira, pode ser permanente, a deficiência pode ser permanente, que são deficiências permanentes de nascença e ou desenvolvidas ao longo da vida e que são irreversíveis. Na bolinha de número 2, pode ser temporária, são deficiências de longo prazo, decorrentes de lesões, incidentes e afins, mas que tem reversão. E a terceira bolinha, número 3, pode ser situacional, que são deficiências que levam em conta, né, o contexto, e são de curto prazo. Passando o slide no título, isso significa dizer que, em destaque, 100% dos humanos no mundo enfrentarão deficiências temporárias e situacionais em algum momento de suas vidas. Porque se a gente for parar para pensar, quando a gente fala em deficiência, pessoa com deficiência, é muito comum a gente se pegar na tríade de pessoas cegas, pessoas surdas e pessoas cadeirantes, né? A gente tem essa mente assim mais orientada a isso. Mas as deficiências, elas passam por um prisma, né? Então, desde dilatar a pupila, a você não ser alfabetizado na língua, no português, por exemplo. Então, a gente tem várias nuances, né? Que a gente só consegue pegar isso quando a gente para entender, de fato, quem são as pessoas que estão por trás do nosso produto ou serviço. E daí a gente começa a falar um pouco, no próximo slide, o título tem modelo de acessibilidade, e daí tem 2 modelos descritos, modelo médico e modelo social. No modelo médico, a deficiência ela é lida como um problema, né? Isso vem lá da década de 80, quando as pessoas começaram a entender a deficiência como uma doença. Então, o que relegou a sociedade, né, o modelo que a gente vive hoje, ainda, algumas pessoas encaram pessoas com deficiência com algum problema. A leitura que fazem sobre corpos dissidentes, né, corpos com deficiência. Então, hoje, assim, pós-década de 80 até 2016, a gente começou a falar muito sobre o modelo social de deficiência, onde a deficiência é lida como uma característica da pessoa e que os produtos e serviços eles não se adaptam a isso. Na verdade, eles atendem a um público como qualquer outro público. Então, a deficiência deixa de ser lida como um problema e ela passa a ser lida como uma característica que deve ser englobada dentro do pensamento de design, né? Quando a gente projeta para pessoas. Falando ainda sobre acessibilidade, no próximo slide, no título, pode ser. A acessibilidade ela pode ser física, né? A acessibilidade arquitetônica, então a gente tem elevador, escada rolante, piso tátil, todas essas características que são mais comumente visíveis para a gente
quando a gente sai na rua, quando a gente sai para alguns espaços, shopping, a gente consegue ver isso. Pouquíssimos lugares, mas a gente consegue ver. E a acessibilidade digital é acessibilizar esse acesso ao ambiente digital, né? Sites, aplicativos e afins. No próximo slide, no título tem motivação e tem uma pirâmide que vai do topo, inspiração, até a base, culpa. Né? Então, do topo tem inspiração, encantamento, recompensa, exigência, punição e culpa. E daí tem a pergunta, né? O que motiva uma empresa ou pessoa a pensar ou falar sobre acessibilidade? Essa pirâmide de motivação, né, com 6 níveis, ela é sugerida pelo Jared Smith, que é o diretor da Webine. Então ele deixa essa indagação, né? O porquê, o que é que faz as pessoas pensarem ou falarem sobre acessibilidade, né? No próximo slide, o título Onde Estamos, e daí tem em destaque só a seção de punição e exigência, que na maioria das vezes estamos entre a punição e a exigência, né, segundo o Jared, porque as empresas hoje, depois de 2016, a gente teve as leis, né, a LBI entrou em vigência, então teve a lei que pune esses casos de gaps, né, de inacessibilidade dos dispositivos no meio digital, e também em questão de compliance, né? A empresa ela quer responder a algum nível de compliance justamente para não cair lá em algum processo, em alguma coisa assim. Então, a gente ainda não conseguiu vislumbrar o valor da acessibilidade como cultura, sabe? Cultura de valor para a empresa, para os funcionários, para o que a gente produz, para os produtos e serviços que a gente coloca no mercado. E daí eu trouxe alguns casos aqui só para a gente evidenciar que o que é que o impacto dessa falta de acessibilidade causa, né, nas pessoas. Então, quando a gente fala sobre o porquê é importante falar sobre acessibilidade, a gente está falando em não só melhorar o seu produto ou serviço, o que é que você está propondo a colocar no mercado, mas você fazer isso de forma que traga resultados positivos para a empresa também. Então, não é somente sobre... Porque muitas pessoas têm a ideia de que a acessibilidade ela acaba sendo uma ajuda. Eu falo sobre acessibilidade, eu faço sobre acessibilidade porque eu sou uma boa pessoa. E na maioria das vezes, as pessoas que puxam essa bandeira de acessibilidade, elas chegam ao nível de encantamento porque ou tem algum familiar que tem características de acesso à acessibilidade, ou porque elas têm alguma característica também, alguma deficiência. Então, tornar essa vivência próxima a todas as pessoas, eu acho que é o que a gente se propõe aqui, não só hoje, mas como todos os dias, quando a gente fala sobre acessibilidade, a gente quer partilhar esse conteúdo. Então, alguns casos, né, de falta de acessibilidade, segundo o relatório do Digital Accessibility Trends, lá de 2020, estimou que 17.020 processos, que é um processo a cada meia hora, lá nos Estados Unidos, né? O site da Domino's Pizza foi processada em 2016 pelo Guilherme Robles, que é uma pessoa deficiente visual, né? Ele alegou lá as leis de acessibilidade dos Estados Unidos, a ADA, porque ele tentou pedir uma pizza e ele não conseguiu. E veja que, falando assim, é uma atividade simples. Eu quero pedir uma pizza, entro lá no site ou entro no aplicativo, peço a pizza. Mas não só acessibilidade, mas como usabilidade, porque qualquer pessoa pode ter uma barreira nesse acesso em pedir a pizza se você não colocar essa informação ou esse conteúdo de forma que seja capaz de ser acessado, né, pela pessoa. Então, ele encontrou essa dificuldade em pedir a pizza, ele não conseguia pedir a pizza. Daí ele entrou com um processo contra a Domino's Pizza. O site da Apple também foi processado, foi multado lá em agosto de 2018 pela Imelda, e um coletivo de pessoas com deficiência visual, que eles alegaram também que algumas imagens estavam sem descrição, então tinha texto sem redimensionamento, formulário sem label, né, sem descrição, então uma série de coisas que, na experiência de outras pessoas, quando a gente não para pensar sobre isso, elas acabam criando barreiras que impedem que as pessoas acessem o produto ou serviço que a gente quer, que a gente está colocando no mercado. Hoje, o site da Apple, ela está como uma das empresas que
falam, né, dinamizam mais a acessibilidade, mas ela também já passou por essas questões, ela aprendeu, né? E o site da Beyoncé também, né? A Beyoncé foi processada em 2019 pela Mary, que é uma pessoa com deficiência visual, porque alegou muitas coisas inacessíveis. Então, tinha vídeos inacessíveis, imagens sem descrição, ausência de navegação por teclado. Então, veja que é uma atividade simples para uma pessoa que é fã da cantora, quer acessar o conteúdo que ela produz, mas é impedida porque quem colocou esse produto no mercado não parou para pensar no impacto, né, nos casos de uso que pessoas diversas poderiam ter ao querer acessar esse conteúdo, os vídeos da Beyoncé, o que fosse, né? E quando a gente traz isso aqui para o Brasil, quando a gente fala sobre o Brasil, esse recorte do Brasil, a gente tem essa pesquisa do levantamento do movimento Web para Todos, de 2019, a gente já tem a mais recente, né? Mas que 0,07% dos sites brasileiros são acessíveis. Então, se a gente for parar para pensar, é o mínimo do mínimo. São pouquíssimos sites que realmente param para pensar sobre acessibilidade e se dispõem a colocar um conteúdo que não crie barreiras entre o produto, serviço e a pessoa quem está querendo utilizar. Mas por que isso acontece? Né? Por que isso acaba acontecendo? Então, a gente sabe que hoje, né, os algoritmos eles carregam os vieses. Passei o slide, próximo slide, tem um título mais por quê, e tem o print de um recorte de uma manchete de jornal, né? Exposto à internet, robô da Microsoft vira racista em um dia. Muito além do Twitter, racismo dos algoritmos está em toda parte. Então, quem constrói o dispositivo, o artefato, o meio, ele acaba trazendo também a sua vivência, o seu background. Então, se eu sou uma pessoa que eu não tenho vivência com corpos diversos, com temas diversos, se eu não converso com a diversidade, eu acabo reproduzindo isso na minha forma de trabalhar. Então, se eu só convivo, por exemplo, se eu sou uma pessoa branca e só convivo no meu círculo social, seja no trabalho, família, amigos, eu só convivo com pessoas brancas, vai ser normal para mim, quando eu estiver produzindo qualquer coisa que seja, um artefato, um aplicativo, um site, vai ser muito mais fácil para mim pegar uma imagem de uma pessoa branca e colocar lá no site também, porque aí isso faz parte do meu imaginário, né? O meu imaginário social está impregnado no que eu produzo. Então, é muito mais fácil para mim. Então, se eu não tenho vivência com pessoas com deficiência, é muito mais fácil para mim negligenciar, sabe? Eu não vou pensar em uma pessoa cega, eu não vou pensar em uma pessoa surda, porque no meu dia a dia eu não lido com isso. No meu dia a dia, eu estou dando exemplo. No meu dia a dia, se eu sou uma pessoa que não tenho esses recortes permeados nas minhas vivências, nos meus círculos, no meu meio profissional, eu acabo negligenciando isso. Então, a gente precisa falar sobre isso, tanto da perspectiva dos vieses, né, que a gente fala sobre os vieses inconscientes, mas que, para mim, eles não são tão inconscientes assim, porque tem que ter um momento que a gente precisa parar para ver, né, seja pela lei, seja por nossa própria vontade de disposição. Então, no próximo slide, no título tem lei, em destaque, que tem em 2016, que foi quando entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, né, lá no artigo 66, que trata as formas de comunicação, né, o que inclui a internet. E quando a gente fala sobre a internet, majoritariamente, especificamente, a gente está falando sobre a WCAG, que é o guia, né, de acessibilidade da internet, que foi disponibilizado pela W3C, que é o consórcio, né, da www, que gerencia a internet, basicamente. Então, a gente tem esse guia, mas um pouco mais para frente, né, falando sobre a WCAG, no próximo slide passei, tem o título WCAG, Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web. Puxando para a WCAG, a gente pode falar que ela é um guia. No próximo slide tem um print dos cards lá do guia WCAG, do Marcelo Salles, e ao lado tem cada recomendação do guia WCAG 2.1, que é chamada de critério de sucesso, né? Eles são numerados e divididos em 3 níveis de conformidade, que vão do A, duplo A e triplo A, e o nível de conformidade é relativo ao impacto na experiência. Então, o A ele acaba sendo mais básico, né, e essencial para que muita gente possa acessar o conteúdo, e o triplo A é mais específico e torna o site mais inclusivo. É basicamente sobre a dificuldade de implementação também. Mas quando a gente fala sobre WCAG,
a gente está falando sobre um guia que norteia as nossas ações. Então, o que é que eu posso fazer quando eu sei que eu quero tornar meu artefato, meu dispositivo acessível, ou eu quero descobrir, né, como é que eu faço isso. Mas, de toda forma, antes da WCAG, a gente precisa ter esse mapeamento. Então, o que é que eu quero fazer? Né? O que é que eu posso começar a fazer? O que, para mim, como profissional de designer, que estou construindo, desenvolvendo um site, um aplicativo, o que é que eu posso fazer para pensar em inclusão, em acessibilidade? Geralmente, quando a gente fala sobre a WCAG, nota-se que são muitos critérios, então não tem como parar para atender todos no primeiro momento. Então, a gente vai falar disso mais para frente, mas adiantando um pouco, vai muito da gente conversar com a equipe da gente, ver da disponibilidade, ver da do nosso capacity, né, do quanto que a gente pode atuar naquele momento, e começando aos poucos, porque é muito melhor começar aos poucos do que se afobar e dizer, não, eu quero preencher aqui o máximo que eu puder da WCAG e acabar atropelando isso. E daí a gente entra na parte de equipe, né? O que é que cada pessoa pode fazer, qual que é o papel de cada pessoa, né? Que como cada profissional pode contribuir dentro dessa perspectiva de construir uma cultura de acessibilidade, falar sobre acessibilidade. Então a gente começa com um profissional de research, que está lá na ponta, também, né? Quando a gente fala de research, usualmente a gente pensa que é o profissional que está lá só na ponta, mas ele permeia várias camadas desse processo, desde o começo do se fazer o produto, se pensar, até o final. Então, o profissional de research, de pesquisa, então, ele tem que pensar, nesse slide que está aqui agora na tela, tem um título Research, e tem uns quadrinhos que vão divididos de 1 ao 7, com alguns títulos de acessibilidade em toda parte, né? Então, ele tem que incluir acessibilidade em seu planejamento de pesquisa, telas de recrutamento, sessões de pesquisa e discussões com a equipe. Então, o profissional, quando for montar um projeto de um planejamento de pesquisa, ele tem que pensar, quero e posso pesquisar, entrevistar pessoas com deficiência visual para ver como é que é o caso de uso nessa situação. Então, ele tem que ter a noção também de que a deficiência ela pode ser permanente, temporária ou situacional. Então, as necessidades de acessibilidade elas podem ser permanentes, né, temporárias ou situacionais. E fazendo isso, fazendo essa pesquisa para um, não significa que eu tenha entendimento para outro. Então, vamos supor que eu seja uma pessoa que acabei de fazer um exame de vista, dilatei a pupila, e naquele momento específico eu não estou conseguindo visualizar direito o conteúdo do aplicativo. Quero pedir um Uber para voltar para casa, mas eu não consigo. Isso já aconteceu com a minha mãe. Então ela me ligou, tipo, Pedro, pede um Uber para mim, porque eu não estou conseguindo, minha pupila está dilatada. Nessa situação específica, minha mãe se encontrava com uma pessoa não vidente, mas a experiência de uso dela não é capaz de dimensionar a vivência de uma pessoa que tem deficiência visual, total, parcial, como é que seja. Então, a gente não pode também, fiz uma pesquisa, Pedro, com uma pessoa que estava com a pupila dilatada. Naquele momento, ela não estava vendo, mas isso não corresponde à vivência real, né? Então, o planejamento de pesquisa também precisa ter isso muito atento. Então, é só perguntar, terceiro ponto, é só perguntar. Cada indivíduo é especialista em suas necessidades. Então, se vocês estão inseguros sobre as necessidades específicas de alguém, apenas peça para ela explicá-las a você. O consentimento informado, número 4, né, para garantir o consentimento informado, tenha todas as informações disponíveis em diferentes formatos, falado, escrito, desenhado, traduzido. Então, se você está fazendo a pesquisa, grava um áudio como é que vai ser a pesquisa, deixa aquilo transcrito, dinamiza as formas de acesso ao seu conteúdo. Então, ser flexível, ponto 5. Ponto 6, dispositivos próprios, né? Não teste o usuário, sempre que possível, incentive os participantes a usarem seus próprios dispositivos e configurações. E mantenha-se sempre atualizado, que é basicamente você ler regularmente todas as práticas recomendadas de acessibilidade, pesquisa e linguagem, né? Então, você vai estar basicamente dentro da comunidade perguntando como é que está, né, o mercado. No próximo slide, a gente tem o PO, né, um Product One, um título, e daí também os quadrinhos que vão do 1 ao 7, e no primeiro, habilidades diversas, então pessoas com habilidades diferentes estão representadas em seu planejamento, habilidades adequadas, o segundo ponto,
você escolheu funcionários e fornecedores qualificados para entregar resultados acessíveis. No terceiro ponto, tem planejamento de sprint, que o teste de acessibilidade faz parte da definição de concluído lá dentro do to-do, quando a gente terminou de fazer. O teste de acessibilidade faz parte da definição de que o produto tá ok. 4 ponto, ferramenta de terceiros. Você considerou a acessibilidade de recursos terceirizados? A gente precisa utilizar ferramentas de terceiros, um API, o que for. A gente precisa também parar para pensar sobre isso, né? É acessível? Eu vou estar tornando, eu vou estar auxiliando essas questões de acessibilidade para lá no meu planejamento de sprint, no final das contas, o teste de acessibilidade está ok. 5º ponto, feedback inicial. Então, considerou as necessidades de acessibilidade com antecedência em seu processo de design? 6º ponto, rastreador de problemas. As partes interessadas podem facilmente evitar e consertar preocupações de acessibilidade. E o 7, distribuir listas de verificação. Você compartilhou as listas de verificação com a sua equipe, então deixa toda a equipe, o PO, deixa toda a equipe alinhada. Nossa expectativa de acessibilidade é essa aqui, a gente tem essa lista aqui de verificação para atingir, e é isso que a gente quer fazer. Para lá no final da sprint, do planejamento de sprint, o que a gente fez, né, o conceito de concluído, é garantir também a acessibilidade. Próximo slide, no título tem Content Maker, produtor de conteúdo, né? Então também os quadros que vão do 1 ao 7, então o 1, os títulos separam o conteúdo, todo o conteúdo é separado por títulos informativos, e daí a gente já pega um pouco de hierarquia da informação, né? Arquitetura da informação. Uma pessoa que está utilizando a navegação por teclado, por exemplo, faz a navegação por título, faz a navegação pelo que é título, pelo que é link. Então, ter isso declarado lá no código, tanto no código quanto no layout que a gente desenha, né, nas telas que a gente faz, é bem interessante também. Segundo ponto, evitar jargões. Escreva para sempre ser compreendido pelo seu público. Terceiro ponto, as imagens têm texto alternativo. Esse aqui foi um ponto que, quando a gente viu lá os casos de processo dos Estados Unidos, ele pega muito. E relativamente é uma atividade simples. Se você for ver lá WCAG, está descrito como um nível A, você fazer descrição de imagem. Então, descrição de imagem, basicamente, você narrar o que é que aquela imagem tem, né? Você colocou uma imagem no seu site, você diz se ela tem impacto para o entendimento da pessoa naquele contexto, você diz o que é a imagem para a pessoa ter compreensão, entendimento do que ela está fazendo. Então, as imagens informativas têm uma alternativa equivalente em texto se eu não sou uma pessoa vidente, se eu não estou com o recurso da visão disponível naquele momento. Eu consigo entender aquela informação? 4º ponto, evite textos em imagens. Então, todo texto é dimensionado sem ficar borrado ou pixelizado, e evitar textos em imagens é basicamente você não colocar o texto dentro da imagem, né? Porque aí não dá para ler, não dá para... O leitor de tela não consegue identificar, e daí você teria que ter isso descrito também. 5º ponto, imagens complexas explicadas. Então, mapas, gráficos, imagens e outras mídias complexas são descritas em forma de textos ou tabelas, porque a gente precisa também dinamizar esse conteúdo. Texto do link descritivo. O texto do link descreve sucintamente a finalidade do link. Né? A gente não pode colocar só clique aqui. A gente tem que dizer o que é que o link, para que o link é. 7º ponto, a mídia tem transcrição de texto. Então, se for colocar vídeos, se for colocar sons, é interessante que a gente pense também em outras formas de acesso. Próximo slide, designer, no título. Então, também os bloquinhos que vão do 1 ao 7, o 1 sendo ícones óbvios, a gente precisa deixar isso claro, né, o significado dos ícones, para não ter essa barreira de entendimento. 2, interações rotuladas, os campos de formulários, botões, links e outras interações são descritas de forma clara e inequívoca, o que eu coloco como título do campo de descrição, né, o que a pessoa para fazer, as orientações. Terceiro, considerações downstream, quando a gente está falando de handoff. Você transmitiu a estrutura do conteúdo, da sequência e estados direito para a pessoa que vai fazer o desenvolvimento. Então, fazer essa descrição do qual que é o comportamento naquele momento da tela e afins é uma prática bem interessante. 4º ponto, cor considerada, né? Você forneceu alternativa para cores.
Testou o contraste. Quinto ponto, apresentação flexível. O tamanho e a orientação do conteúdo são flexíveis. Então, dimensionamento. O conteúdo ele pode ser acessado no computador, pode ser acessado num data show, pode ser acessado no celular. Então, o tamanho do dispositivo ele não pode impactar na experiência de uso. Sexto ponto, foco no feedback e ordem. O foco do mouse e do teclado é fácil de ver, a gente tem esse foco atendido. E sétimo, os pontos de toque generosos, que são as interações são suficientes, dimensionadas e espaçadas. E isso a gente está falando basicamente em dispositivos touchscreen. Porque se a gente for fazer um recorte de pessoas neurodiversas, né, pessoas neuroatípicas, e recortando mais um pouco sobre o autismo, e pedindo licença para citar a Thalita Pagani no Gaia, ela tem esse descritivo de que as áreas de toque elas precisam ser um pouco mais generosas, porque a área de toque reduzida, quando você precisa ter muita simetria, muito cuidado para fazer o toque, ela acaba criando um estresse na pessoa. Então, quanto mais fácil for acessar o dispositivo por toque, a área que seja, muito mais fácil vai ser realizar essa atividade. Próximo slide, developers, os desenvolvedores, o título, e também que vão de 1 a 7. Então, composição estrutural, que é a hierarquia, ordem lógica do tab, né, que quando a gente está passando a leitura por teclado, imagem out, que é a descrição de imagem. Quarto ponto, identificar os elementos, então, o que é cada coisa, se isso é um botão, se isso é um link, se isso é um título. Interação intuitiva, o uso da interação é óbvia, né? Prefiro HTML semântico, como a gente fala, porque basicamente ele já traz algumas características nativas de acessibilidade, e é acessível por teclado, você testou isso, você pensou nisso? No próximo slide a gente tem o QA, né, qualidade, segurança de qualidade, que vai de 1 até o 7 também. Então, feedback de foco, você pode ver facilmente o foco do teclado. Os estados visíveis, o estado de todos os elementos é dinâmico. Apresentação flexível. O tamanho e a orientação do conteúdo são flexíveis. Então, explicar interações, explicar as mudanças que estão acontecendo no site. O teclado acionável. Você pode acionar todas as interações por teclado. Validação. A página da web é validada e passa nas verificações automatizadas de acessibilidade também. E no próximo slide a gente entra para o profissional de RH. O título RH e também os bloquinhos que vão de 1 a 7. Então, escutativa no primeiro, saber ouvir o que as pessoas trazem de suas vivências sem julgamento. Ser orgânico, às vezes nos preocupamos em ser compreendidos e esquecemos de ser compreensivos. Terceiro, advogar. Você é o espelho da cultura e compromisso da empresa, então esteja disponível para advogar pelas pessoas. Quarto ponto, pergunte. Não fique assustado em como falar alguma coisa, seja franca, diga às pessoas que não sabem qual é a melhor maneira, e pergunte a ela como gostaria que fosse abordado. Quinto, seja antenado. Vá um pouco além, tenha curiosidade em saber quais que são as tecnologias assistivas, quais que existem. Contínuo, então o processo ele não termina depois da contratação. Então, continue acompanhando esse profissional. E sem medo, não trate a pessoa como alguém que precisa de um tratamento diferenciado. Ela é alguém comum, então converse, interaja, tudo dentro das possibilidades profissionais. Né? E aqui tem uma frase, próximo slide, tem uma frase da Amy Hupp, que ela diz, acessibilidade não é algo que você deixa para o final. Ela precisa fazer parte de todas as decisões, envolvendo todas as pessoas de todas as disciplinas. Então, a gente consegue ver que a acessibilidade ela não recai só para o profissional de designer, de UX, de produto. Ela tem que ser pensada desde lá, de quando a gente fecha o contrato com o cliente, desde que a gente faz a pesquisa, monta a pesquisa, de todas as etapas a gente fala e a gente produz acessibilidade. E daí aqui eu trouxe alguns casos de uso, né, do dia a dia. Então, por exemplo, texto. Tem um título, no slide que está agora, tem um título texto, tem um print do Google com o zoom em 100% e o zoom em 200%. Então, ainda que o texto esteja em um bom tamanho, é importante oferecer flexibilidade para dimensionar o conteúdo, caso necessário. Então, faça um teste e remedicione seu texto em 200% e veja se o texto ainda está legível, se o conteúdo ainda está acessível, compreensível, se dá para entender. Leitores de tela, título desse próximo slide aqui que eu acabei de passar. Então, tem um print aqui de um site, né, com a hierarquia de H1, H2.
E tem o texto. Comumente são usadas 3 formas de navegação por leitores de tela, que é percorrendo todo o conteúdo por seta, pelos elementos clicáveis, utilizando a tecla Tab, ou lendo os cabeçalhos, que faz a navegação pela tecla H. Então, a gente tem essa pesquisa aqui que, segundo a gente tem 67,5% de navegação por cabeçalhos, né? Então, a hierarquia, a arquitetura da informação, ela é muito importante quando a gente pensa sobre isso. E segundo as recomendações do WCAG, o conteúdo deve ser acessível por qualquer uma das escolhas, né? E o próximo slide tem o título Cores, também um caso de uso no dia a dia, muito comum, né? Que a gente não pode usar somente a cor como informativo. Então, tem um print aqui de é assim que uma pessoa sem daltonismo enxerga em um campo de senha, e ao lado tem é assim que uma pessoa com protonotipia enxerga, e também o mesmo print, só que aparecendo uma cor diferente. E o daltonismo ele afeta majoritariamente homens, então a gente precisa também ter isso mapeado lá, né? Se a persona contempla mais homens, a gente já sabe que, vamos testar, vamos colocar isso dentro do escopo, se a gente for nivelar por essas questões, né? Do que a gente pode implementar primeiro ou não. Então, tem aqui o exemplo do faça, o input aqui de senha, com o texto auxiliar embaixo, né? Dizendo senha incorreta, informando ao usuário o que aquela cor significa, porque caso ele não enxergue a cor, ele consegue identificar pelo descritivo. Então, Pedro, como é que eu começo a falar sobre acessibilidade? Que era aquele papo que a gente já tinha dado spoiler lá em cima, né? Então, faça um checklist conforme o escopo do projeto. Você vai definir os critérios que são mais urgentes, quais que são os usuários, né, que estão reclamando mais de acessibilidade, se é uma deficiência específica ou não. Tipo, no meu site, pessoas com deficiência estão tendo mais dificuldade, mais barreiras, porque a maioria das imagens não tem descrição. Então, a gente já sabe que a gente precisa atacar essa característica específica. Quais tipos de deficiência eu tenho mais ruído atualmente, né? Então, quais pontos de acessibilidade eu posso implementar com mais facilidade? Então, eu vou lá na WCAG, segundo a minha equipe também, falo com a galera que está no desenvolvimento. Gente, o que é que vocês entendem? O que é que a gente pode implementar agora? Descrição de imagem, vocês conseguem? É ok? A gente pode colocar navegação com foco? É ok para vocês também? Aí a gente vai dimensionando tudo isso, o que é capaz da equipe fazer, o que a gente pode ir fazendo também. Quais características os usuários têm mais presentes? Precisamos conhecer as pessoas e o processo de aprofundamento, que é justamente você ter essa vivência perto. Não adianta você querer falar ou produzir acessibilidade se você não para entender e escutar as pessoas. E daí eu trouxe esse recorte também de que falar sobre acessibilidade não é somente falar sobre fazer o bem, é um ganho, é um valor. Então, empresas elas estão perdendo dinheiro quando elas não falam sobre acessibilidade. Seja valor de mercado, porque os dispositivos e sites, aplicativos, artefatos que estão hoje no mercado, dentro daquele 0,07% de acessíveis, são os que estão sendo preferidos pelas pessoas. Então, se eu tenho alguma deficiência, se eu estou dentro desse escopo e conheço, tenho amigos que têm deficiência, prefiro utilizar produtos e serviços que contemplem a vivência desses meus amigos, essas pessoas que eu também tenho contato. Então, é um mercado em expansão. No slide que está aqui agora tem 8 trilhões, o mercado em expansão. Passando o slide, tem investir em acessibilidade garante uma vantagem estratégica sobre seus concorrentes, melhora seu produto, serviços e experiências, diversifica e expande sua clientela, fideliza a pessoa usuária que busca marcas que possuem serviços e produtos acessíveis. No próximo slide tem investir em acessibilidade garante no título. Então, pessoas com deficiência representam a terceira maior potência do mundo. Elas controlam 8 trilhões em gastos. E, para se ter uma ideia, né, alguns exemplos do que é o impacto de 8 trilhões em gastos. Então, segundo o relatório do State of Finance for Nature, é necessário um investimento de 8 trilhões na natureza nas próximas 3 décadas para enfrentar com sucesso as crises de clima. Então, aqui também tem no próximo slide, investir em acessibilidade garante 8 trilhões. Deixa eu tirar aqui.
8 trilhões é o custo previsto da Covid-19 nos próximos 10 anos, apenas nos Estados Unidos, e 8 trilhões de dólares equivalem a 145 milhões de quilos de ouro. Essa é só uma ideia para a gente equiparar qual que é a potência do mercado de acessibilidade no dia a dia. Né? E 8 trilhões de dólares equivalem a 2 trilhões de McLanche Feliz, e 2 trilhões de McLanche Feliz são 250 hambúrgueres por pessoa no mundo. Então, é um mercado que quando a gente fala sobre falar, implementar acessibilidade, a gente não está pedindo para você ser uma pessoa bacana, para você ser evoluída, a gente está pedindo para você enxergar um mercado, uma fatia de mercado. Você vai implementar uma feature ou o que seja, uma funcionalidade para diminuir uma barreira de acesso entre o seu produto, afinal de contas você quer que pessoas utilizem seu produto, e as pessoas que querem utilizar determinado serviço ou oferta. Então, é um trabalho, é uma coisa que rende dinheiro, mexe com esse valor de mercado também, e não só isso, além disso, aí entra a questão do valor de mercado no sentido de ganho para valor de marca, a empresa ser considerada socialmente apta, não é assim, para pensar nessas questões de acessibilidade. As empresas que pensam sobre isso, elas têm o seu posicionamento de marca, de cultura, muito mais antenados, muito mais sobrevivem mais às crises e afins, e entra dentro daquela questão de que o usuário acaba gostando, né? Então, o que é melhor para a divulgação de qualquer produto que seja do que o boca a boca, né? Então, se eu digo, olha, eu gosto disso aqui, desse produto aqui, por causa da minha experiência, do que eu vivi, eu estou indicando para outra pessoa de forma fidedigna. Então, é basicamente sobre isso que a gente busca, né? O encantamento sobre a acessibilidade. E, basicamente, é isso, gente. Vou deixar aqui no chat o meu LinkedIn, o meu Instagram também, caso vocês queiram acessar. Podem falar comigo posteriormente. Se quiserem, se tiver perguntas, a gente vai responder aqui. Se tiver, pode me perguntar também depois. Fico totalmente à disposição e agradeço aqui o espaço a vocês por terem disponibilizado, né, para a gente bater esse papo.